В ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Há um silêncio na Rússia agora que é muito mais aterrorizante do que o som da artilharia na linha de frente. Krum, krum, krum. E este não é o silêncio de um cemitério. Este é o silêncio dos não-nascidos. Os dados que o Kremlin tentou esconder vazaram. Em toda a Rússia, apenas 90.500 bebês nasceram em fevereiro de 2025. Este é o nível mais baixo visto na história moderna da Rússia. Esta é a morte biológica de um império. Enquanto Vladimir Putin tenta expandir seus mapas, a presença humana dentro das fronteiras de seu próprio país está sendo apagada do mapa. Tanques estão sendo produzidos, mísseis estão sendo disparados. Mas as gerações que usarão esses tanques, que manterão esse país vivo, estão desaparecendo. Por que não há bebês? Porque os potenciais pais fugiram. A guerra engoliu 1 milhão de pessoas, mortas e feridas. As mães estão recebendo caixões. Pais estão amassando papéis de mártires e jogando-os fora. Aqueles que partiram não voltarão, mas não são apenas os mortos que se foram. Os vivos também se foram. A máquina de guerra de Putin não é feita apenas de aço, pólvora e microchips. O combustível mais crítico para essa máquina é o corpo humano, e os dados que temos mostram que o combustível para essa máquina está se esgotando. Agora, pesquisas na mesa do Kremlin, ocultas do público, gritam uma realidade de pesadelo para o regime. 81% dos jovens russos, especialmente aqueles com idades entre 18 a 30 anos, dizem veementemente não a uma possível nova onda de mobilização. Isso é prova de que a propaganda de guerra patriótica do Kremlin desmoronou nas mentes dos jovens. Mas esses jovens não apenas disseram não, eles votaram com os pés, não com as cédulas. Desde o primeiro dia da guerra, mais de 650 mil dos cidadãos mais brilhantes, mais educados e mais talentosos da Rússia deixaram o país. Eles não fugiram apenas da guerra, mas de um país onde não há futuro, onde o pensamento livre é um crime e onde a lealdade cega substituiu a inovação e a criatividade. Este é um dos maiores êxodos de cérebros da história moderna. Dizem, os ratos estão abandonando o navio, mas aqui não foram os ratos que abandonaram o navio, foram os capitães, engenheiros e navegadores do navio que estavam saindo. Eram engenheiros de software que se recusaram a morrer nas trincheiras. Eram médicos que não conseguiam encontrar medicamentos sob embargo. Eram cientistas que não conseguiam encontrar um lugar para si no sonho russo de Putin. Essas 650 mil pessoas estão agora usando seus talentos, não para a Rússia, mas para as novas empresas de tecnologia que estabeleceram na Armênia, Geórgia, Turquia ou Sérvia. Por causa de conquistar algumas aldeias arruinadas na Ucrânia, Putin expulsou o próximo século da Rússia, sua capacidade de inovação e sua inteligência econômica com suas próprias mãos. Isso não é apenas uma perda demográfica. Esta é uma bala alojada no futuro da Rússia. A Rússia é agora um país de lealdade cega e desertificação intelectual, não de inovação, criatividade e futuro. E quanto àqueles que não podem escapar? Para eles, o plano do Kremlin se transformou em uma caça ao homem que é muito mais insidiosa e muito mais implacável do que uma mobilização oficial. O fato de 75% da população se opor a uma nova mobilização em massa está impedindo o Kremlin de declarar uma mobilização oficial, pois este é um passo extremamente arriscado que poderia levar imediatamente a protestos em massa e caos interno. Em vez disso, o regime está realizando uma segunda onda de mobilização secreta, um método muito mais insidioso e implacável. A base desta mobilização secreta é o esforço para recrutar soldados voluntários. No entanto, este voluntariado é amplamente baseado em engano e coerção. Os comissariados militares estão fazendo com que prisioneiros, devedores e jovens de regiões pobres assinem contratos prometendo-lhes anistia ou salários tão altos que não podem pagar de volta. Gerentes de empresas estatais recebem cotas para convencer uma certa porcentagem de seus funcionários a se voluntariar. Trabalhadores migrantes da Ásia Central são forçados a se juntar ao exército com a promessa de cidadania ou a ameaça de deportação. Isso não é um chamado ao patriotismo. É uma caça antiética de seres humanos, visando os segmentos mais vulneráveis e indefesos da sociedade. Do outro lado desta trágica equação estão milhões de idosos que serviram a este Estado ao longo de suas vidas. Enfrentaram as dificuldades da Guerra Fria, o colapso da União Soviética e o capitalismo selvagem dos anos 1990,
e finalmente pensaram ter encontrado refúgio no porto estável prometido por Putin. Um dos pilares mais importantes do poder de Putin sempre foi o apoio passivo e inquestionável dos pensionistas e da população idosa. Este apoio foi comprado com pagamentos de pensões modestos, mas pelo menos pontuais, e assistência social. Em outras palavras, com a promessa de segurança e previsibilidade. A guerra destruiu impiedosamente este contrato social implícito com uma adaga de traição. Os jovens partiram. Os pobres foram enviados para a frente. Quem ficou para trás? Os idosos. E a maior traição foi cometida contra eles. O contrato de estabilidade e segurança de Putin foi destruído nas prateleiras do supermercado. O Kremlin havia anteriormente aumentado a idade de aposentadoria gradualmente para 65 anos para homens e 60 para mulheres. Agora planeja aumentá-la para 75. Em novembro de 2025, deputados na Duma estatal russa propuseram aumentar a idade de aposentadoria para os russos em mais 10 anos. As mulheres poderiam se aposentar aos 70 anos, os homens aos 75. Os legisladores afirmam que as futuras pensões mais do que dobrarão porque os multiplicadores para trabalhar além da idade de aposentadoria atual aumentarão em 2,32 vezes. No entanto, há um detalhe. De acordo com o Rosstat, a expectativa de vida média na Rússia é de apenas 73 anos. Isso foi percebido por milhões como aposentadoria no túmulo. Agora, a crise econômica criada pela guerra está reacendendo essas brasas e combinando a profunda raiva acumulada em 2018 com um potencial de rebelião muito mais perigoso. O apetite insaciável da máquina de guerra deixou o Kremlin em uma situação tão desesperadora que voltou sua atenção para um dos recursos mais sagrados, os fundos de bem-estar social reservados para o futuro e a segurança do povo. Em 2025, para fechar o déficit orçamentário e criar recursos para a produção de mísseis, um total de 4 bilhões e 800 milhões de euros foi retirado do Fundo Nacional de Assistência Social, linha de assistência social e pensão e transferido diretamente para o orçamento de defesa. Isso não é uma transferência orçamentária técnica. É roubo dos bolsos de milhões de pensionistas, pessoas com deficiência e famílias necessitadas sem o seu consentimento. As consequências deste roubo foram imediatas e implacáveis. Os pagamentos reais de pensões, ou seja, o poder de compra real ajustado pela inflação, diminuíram mais de 15% no último ano. A inflação não é mais um murmúrio escondido por trás de números oficiais. É um alarme ecoando em cada rua e em cada mercado. Esta taxa, mostrada como 9% no papel, dá lugar a uma realidade muito mais devastadora na vida diária. Isso significa menos pão na mesa, medicamentos inacessíveis e contas não pagas. No entanto, a crise se aprofundou a tal ponto que o problema ultrapassou a inadequação das pensões para a questão de saber se as pensões podem ser pagas de fato. Relatos começaram a surgir das regiões remotas e empobrecidas da Rússia sobre atrasos de semanas no pagamento das pensões. A humilhação e a impotência de uma pessoa idosa que serviu ao Estado durante toda a vida, esperando no correio ou no banco no final do mês para ver se seus poucos milhares de rublos de pensão foram depositados, está corroendo os últimos vestígios de lealdade ao regime. E a solução que o Estado encontrou para fechar essa lacuna adiciona mais uma camada de traição: novos impostos. Para preencher a enorme lacuna no sistema de pensões, o Kremlin começou a trabalhar em novas regulamentações que aumentarão a carga tributária sobre o povo. Em outras palavras, o Estado primeiro gasta o dinheiro do fundo de pensões na guerra, depois recorre aos bolsos do povo, da classe trabalhadora, para preencher a lacuna criada por esse gasto. Este é um ciclo vicioso. E quando esse ciclo eventualmente se torna insustentável, o próprio sistema colapsa. Os primeiros sinais desse colapso já não são apenas sussurros. Em cidades pequenas e médias por toda a Rússia, protestos locais sem precedentes começaram a se espalhar. Estas não são ações de opositores políticos em Moscou. Estas são as revoltas de pessoas congelando em uma cidade siberiana porque os sistemas de aquecimento colapsaram, de trabalhadores entrando em greve em uma cidade industrial nos Urais porque seus salários não foram pagos, de pensionistas bloqueando estradas em uma aldeia no Cáucaso porque hospitais foram fechados. Esses protestos de pão e manteiga são muito mais perigosos para o regime do que os protestos políticos, porque essas pessoas estão lutando não por ideais abstratos, mas pelo seu direito mais básico de sobreviver. No meio dessa luta, as pessoas começaram a perder não apenas o pão, mas também seus entes queridos. Os jovens fugiram, os velhos foram roubados, e os novos? Eles não estão vindo.
Desde o início da guerra, mais de 1 milhão de soldados russos perderam suas vidas. Agora as ruas estão cheias com o eco silencioso dessa dor. Coveiros forçados a cavar no solo congelado do inverno estão trabalhando desde a capital até as aldeias mais remotas. Caixões cobertos com folhas de plástico são descarregados nas estações de trem de pequenas cidades e entregues às famílias. Algumas mães recebem os caixões de seus filhos com lágrimas, enquanto alguns pais amassam e jogam fora os papéis que dizem martirizado. Esta manhã também é de luto para o futuro demográfico da Rússia. Em fevereiro de 2025, apenas 90.500 nascimentos foram registrados em toda a Rússia. Esta é uma das taxas de natalidade mensais mais baixas da história moderna. Enquanto isso, as mortes são muito mais altas durante o mesmo período, e o país está caminhando para um precipício demográfico com sua população envelhecendo rapidamente e taxas de fertilidade em declínio. Em 2023, a taxa de fertilidade total foi de 1,41 filhos por mulher. Isso está bem abaixo do nível de 2,1 necessário para que a população se substitua. Isso ocorre porque, aos olhos da família russa média, ter filhos não é mais um ideal, mas um investimento arriscado. As pessoas não esqueceram o colapso econômico dos anos 1990. A incerteza, a pobreza e o colapso social desse período deixaram cicatrizes profundas na memória coletiva. Hoje, a sensação de que uma atmosfera semelhante está surgindo novamente é o principal fator que ameaça o futuro das novas crianças. Sem estabilidade econômica, sem segurança social, sem o Estado de Direito, as pessoas não querem ter filhos, e o Kremlin sabe disso. Mas, apesar disso, em vez de uma solução fundamental para acabar com a guerra e estabelecer segurança social a longo prazo, está tentando disfarçar a questão com políticas superficiais. O Programa Capital de Nascimento, que entrou em vigor em 2007, alcançou sucesso a curto prazo. Aumentou a fertilidade por mulher em 0,15, mas esse aumento coincidiu apenas com o período de boom do petróleo entre 2008 e 2012. Durante esse breve período de confiança econômica, alguns casais optaram por ter o segundo filho um pouco mais cedo. Quando as receitas do petróleo diminuíram, o Kremlin tentou outras abordagens. Tentou restringir o acesso ao aborto. Introduziu um requisito de aprovação de um ginecologista para a gravidez. Em 2024, a propaganda de vida sem filhos foi proibida. Pagamentos em dinheiro foram oferecidos a estudantes do ensino médio grávidas. Campanhas de propaganda incentivando meninas jovens a darem à luz em idade precoce foram lançadas. Tais iniciativas fazem manchetes, mas não produzem bebês. Porque essas políticas não abordam os profundos problemas sociais e econômicos subjacentes ao declínio demográfico. Hoje, o Estado russo não compartilha mais dados mensais de nascimentos. Esta é uma admissão silenciosa, mas clara, da gravidade da situação. O Estado percebeu que o futuro é tão sombrio que deve ser ocultado do público e, em vez de enfrentar os números, tenta encobri-los com retórica. Enquanto o número de crianças nascidas na Rússia está diminuindo, até 14 milhões de trabalhadores migrantes estão empregados no país. A maioria desses trabalhadores vem de países como o Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão. Nesses países, as taxas de fertilidade ainda estão em torno de 3, e os jovens podem ganhar mais do que em seus próprios países, apesar dos baixos salários na Rússia. Os migrantes não apenas trabalham, mas também trazem suas famílias com eles. As comunidades de migrantes tornaram-se permanentes, especialmente em Moscou e seus arredores. Em algumas áreas, o russo já não é mais a língua dominante nas ruas, e isso abala fundamentalmente a percepção de uma maioria étnica russa no país. No futuro próximo, se as tendências continuarem, a Rússia terá de 25 a 30 milhões de imigrantes de origem asiática. Quando a alta taxa de natalidade no Cáucaso do Norte é adicionada a isso, os eslavos ortodoxos deixarão de ser a maioria étnica. O russo se tornará apenas um dos idiomas falados nos ônibus urbanos. Este cenário é uma ameaça existencial para um Estado construído sobre o ideal de um império. Então, como essa profunda instabilidade dentro da Rússia afeta o curso da guerra na Ucrânia? O impacto é direto, multifacetado e cada vez mais destrutivo. O Kremlin agora é forçado a travar uma guerra paralela, não apenas contra a Ucrânia, mas também contra o crescente colapso social, crise econômica e erosão demográfica dentro de suas próprias fronteiras. Soldados na linha de frente sentem que a guerra se tornou sem sentido, não apenas no solo ucraniano, mas também para o futuro de seu próprio país. Rosgvardia, a Guarda Nacional Russa, anteriormente servia como unidades de barreira nas linhas de frente e eram mobilizadas para prevenir deserções.
Mas agora essas unidades estão sendo usadas para suprimir a raiva dos pensionistas nas ruas, conter levantes juvenis e dispersar tumultos em filas de supermercados. Esta tarefa de supressão interna está reduzindo a capacidade nas linhas de frente. A Rússia agora mantém a maior parte de seu exército não para a guerra, mas contra seu próprio povo. O mesmo dilema se aplica economicamente. A máquina de propaganda do regime ainda está ativa, especialmente nas grandes cidades. Enquanto o Estado gasta bilhões em outdoors, séries de televisão e exércitos de redes sociais, as tropas na linha de frente ainda tentam sobreviver com capacetes baratos fabricados na China e miras térmicas quebradas. Cada rublo gasto em silenciar o povo significa, na verdade, um drone que um soldado não pode obter, ou munição que falta a um comandante de unidade. Mas o verdadeiro colapso está acontecendo no nível do moral. Para um soldado na linha de frente, a vontade de lutar está frequentemente ligada diretamente à situação da família que ele deixou para trás. Se esse soldado souber por mensagem de texto que a pensão da mãe está atrasada, que o pai está na fila na prefeitura por cupons de alimentação e que a irmã só pôde comprar uma barra de chocolate como presente pelo boletim, por que esse soldado deveria lutar? O que ele está lutando para proteger? O mito glorificado de patriotismo do Kremlin está cedendo a uma traição silenciosa. Porque um Estado que não demonstra compaixão pelo seu próprio povo não pode esperar lealdade de um soldado no campo de batalha. Essa decadência sistemática interna está corroendo as linhas defensivas da Rússia na frente externa de forma mais eficaz do que tanques ucranianos, mísseis HIMARS ou enxames de drones. A maior ameaça para a guerra já não é a munição nas mãos da Ucrânia. É essa desconfiança profunda no coração de Moscou. Se você assistiu a este vídeo até aqui, você também pode ver como esta guerra está deixando sua marca, não apenas nas linhas de frente, mas também nos corações e futuros das sociedades. À medida que as paredes de propaganda que Putin está tentando construir desmoronam, continuaremos a contar a verdade. Se você achou este conteúdo valioso, não se esqueça de curti-lo. Não deixe de escrever suas opiniões e perguntas nos comentários. O que você acha? Pode a Rússia superar esta crise? E por favor, inscreva-se no nosso canal e junte-se a nós nesta jornada. Nos vemos em novos conteúdos. O poder começa com o conhecimento. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.